Nós vamos entrar agora no nosso devocional diário. Vamos juntos ler o versículo aqui do devocional. Depois a gente vai trocando ideia da palavra de Deus. Eu vou ler o versículo. Eu gostaria que você tentasse interpretar comigo esse versículo. O que é que você entende por isso? Vamos ver? Tiago capítulo 5, versículo 16. Tiago 5, 16. Depois você abre a tua Bíblia e vai ler. Me ajuda a entender esse versículo aqui. Tá bom? Vamos fazer isso? Primeiro ele diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Você entendeu, amor? Você ouviu bem a leitura de hoje? Confessai. O que é que dá para entender a respeito disso? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? É interessante que a Bíblia aqui está dizendo confessai. Em outro versículo, em outra passagem, a Bíblia diz: não julgueis, para que não sejais julgados. E quando a Bíblia manda a gente confessar, Deus não é onipotente? Deus não é onisciente? Deus, ele não é onipresente? E para que eu preciso confessar meus pecados? Tem gente que esconde pecado. Mesmo eu tendo a consciência que Deus sabe de todas as coisas. Já parou para pensar nisso já? Tem pessoas que escondem pecado. Ah, não vou confessar não vou dizer nada, eu estou aqui escondidinho de quê? De Deus que não é. E aqui ele está dizendo: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros. Bom, na minha mente, e quando eu começo a entender esse versículo, eu não devo confessar meu pecado a qualquer pessoa. Primeira coisa é essa. Não devo confessar meu pecado a qualquer pessoa. Se eu estou confessando para alguém, eu preciso de alguém de confiança que possa orar comigo, entender o momento que eu estava passando, entender o momento que eu estou passando, entender a minha situação, mesmo eu estando errado em pecado, mas que tenha condições de orar comigo. Confessai os vossos pecados e orai uns pelos outros. Então para de falar com qualquer pessoa. Mesmo Deus sabendo de todas as coisas, é importante a confissão dos pecados, para que haja cura, para serdes curados. Olha que coisa! Eu errei, estou em pecado, Deus sabe do meu pecado porque Ele é onisciente e onipresente, mas eu preciso confessar o meu pecado a Deus. E quando alguém procura você, o recado agora vai para você, que eu entendo aqui também. Quando alguém procura você para conversar, não é para você criticar. A pessoa naquele momento está precisando de alguém que possa ouvir: eu errei, eu pequei, eu fiz uma besteira, eu não estou me sentindo bem, eu gostaria de desabafar com alguém, mas eu gostaria que você orasse comigo. Não é orar por mim, é orar comigo. Eu preciso orar também, mas eu gostaria de que você estivesse junto. Então não é para fofocar, não é para criticar, não é para murmurar,
não é para apontar o dedo. Porque uma coisa é eu ter na minha mente que Deus sabe que eu errei. E outra coisa é eu me arrepender daquilo que eu fiz e confessar. Porque a palavra de Deus também diz que quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Alcança a cura. É isso que ele está dizendo, para serdes curados. Quantas pessoas estão doentes porque o pecado adoece. O pecado traz maldição. Enquanto eu não confesso o meu pecado, a minha vida vira um tormento, uma angústia. Porque aquele pecado me angustia o tempo todo, vem na minha mente o tempo todo, eu errei, eu fiz aquilo, eu pequei, mas enquanto eu não confessar, aquilo está me consumindo. Alguns versículos da palavra de Deus falam sobre confessar pecados. E quem não tem pecado, hein? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra, vai. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados. Se confessarmos dos nossos pecados, Ele quem? Jesus. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados. Aí vem o versículo que nós lemos, Tiago 5,16: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis, para que sejais curados. Quantas enfermidades você tem enfrentado por conta de pecados não confessados? É isso mesmo? Claro que é. Claro que é. Você está angustiado, você está angustiada. Você acha que Deus está te condenando o tempo todo, mas o problema é que você ainda não confessou o teu pecado. Salmo 32:5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Confessei-te o meu pecado. Salmo 38:18. Porque eu confessarei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Porque eu confessarei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Aí está a chave, está o segredo da prosperidade. Um dos, né? É um código especial, está aqui, ó. O que encobre as suas transgressões, enquanto encobri, enquanto não confessei, enquanto eu guardava só para mim as minhas transgressões, eu não prosperava. Não tem pensamento para outras coisas. Porque a gente fica remoendo aquelas coisas ruins. Está dentro da gente, no coração, na mente. E aí, sabe, tem momentos que você tem vergonha até de falar com Deus, por causa do seu pecado. Mas isso é um pensamento humano. O que Deus nos ensina é: confessa.
O que Deus nos ensina é dar nome ao teu pecado. Diz: Senhor, eu errei, eu pequei, eu transgredi, eu não guardei os teus mandamentos, eu fiz o que é mal aos teus olhos. Vamos lá, mais versículos sobre confessar pecado. 1 João capítulo 2, versículo 1: Meus filhinhos, estas coisas vos descrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Meus filhinhos, essas coisas eu estou escrevendo, e eu posso dizer agora: meus filhinhos, essas coisas eu estou pregando hoje para que não pequeis. Mas se porventura você pecou, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Sabe o que acontece? O que vem na nossa mente muitas vezes, que é uma ideia diabólica, satânica, é que eu pequei e aí não tem mais jeito. Você agora está condenado para o resto da vida. Você pecou, você errou, foi muito feio o que você fez. O que você fez prejudicou alguém, machucou alguém, colocou alguém em situação desagradável. Porque normalmente a gente não peca contra a gente, não, a gente peca contra alguém, a gente sempre faz alguma coisa contra alguém. E se for preciso, primeiramente você confessa a Deus e depois busca a reconciliação com a pessoa que você machucou, que você errou. 2 Samuel capítulo 12, versículo 13, naquele diálogo entre Natã e Davi. 2 Samuel 12, 13 diz assim: Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Davi reconhecia o seu pecado e ele sempre dizia: pequei, eu errei. É por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Precisamos reconhecer quando estamos errados e confessar ao Senhor: errei, eu pequei. Eu sei que tu sabes porque tu és onisciente, eu sei que tu sabes porque tu és onipresente, mas eu preciso, Senhor, confessar que errei, que pequei, eu fiz o que era mal. Sabe qual foi a resposta de Natã para Davi? E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Davi reconhece o erro, confessa, e agora o profeta Natã diz: olha, também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Ah, Jesus. 1 João capítulo 1, 7 diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, como Ele na luz está. Temos comunhão com todos, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Sabe como é importante a gente confessar pecado? Como é bom a gente poder, no nosso quarto, diante do Senhor, dizer: Senhor, eu não fiz bem, eu errei. Mesmo nos meus pensamentos, eu tenho pensamentos errados, pensamentos que não te agradam, pensamentos que não fazem eu andar na luz como tu estás na luz. Senhor, às vezes
os meus pensamentos é totalmente fora daquilo que eu prego. Então, Senhor, eu preciso te confessar. Eu preciso abrir minha boca e dizer que eu errei. Nós temos vergonha de reconhecer o erro. Mas enquanto eu não confesso, eu não recebo perdão, queridos. Eu preciso confessar para receber o perdão. Não tem como receber perdão sem confissão de pecados. Não tem como. Só para terminar, eu vou ler o Salmo 32:3. Salmo 32:3. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Enquanto me calei. Envelhecer os meus ossos. O tempo vai passando. Será que não está na hora de reconhecer que errou? Será que não está na hora de reconhecer que precisa confessar a Deus os pecados? Sabe o que aqui diz? Sabe o que aqui diz? 1 João capítulo 1:8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se dissermos que não temos pecado, é claro que todos nós temos pecados, e pecados precisam ser confessados. A oportunidade é essa. Talvez essa tristeza, essa angústia no teu coração, talvez esse teu momento de vida que você não prospera, é exatamente por falta de perdão. Mas perdão muitas vezes é para você mesmo. Talvez você não se perdoou pelo que você cometeu. Você se sente culpado o tempo todo. É preciso então confessar e receber de Deus o perdão dos pecados. Você pode confessar a Deus os seus pecados? Abre tua boca nesta manhã e diz: Senhor, eu errei, eu pequei. E eu quero que isso seja uma página do passado na minha vida. Porque quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Em nome de Jesus.